Boa noite, sejam todos bem-vindos a este canal do ICEI. Que o amor do Cristo possa nos envolver hoje e sempre. Estamos aqui para dar continuidade à nossa 11ª jornada do Centro Espírita Bezerra de Menezes, na cidade de Itabuna, cujo tema é Preces e Humildade em Tempo de Transição. Para começar os nossos trabalhos, vamos inicialmente fazer uma prece. Assim, pedimos ao Deus Pai Todo-Poderoso, que a tudo vê, ser conosco, Senhor. Mestre Jesus, nos envolve com o Teu amor e nos permita beber na fonte dos Teus ensinamentos, através do Teu Evangelho, recheado de exemplos de amor e de caridade. E assim seja. A palestra de hoje será ministrada pelo nosso irmão, doutora Adair Nolasco. Doutora Adair é odontólogo na cidade de Itapetinga, dirigente do Centro Espírita Amor Sem Fronteira. O trabalho de hoje terá como tema Ação, Eficiência e Eficácia da Prece no Equilíbrio Social. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Doutora Adair Nolasco, seja bem-vinda. Vamos à palestra. É com muita alegria que estamos mais uma vez participando da jornada espírita do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Itabuna, 11ª, que esse ano nós temos como tema Prece e Humildade em Tempos de Transição. Esse ano é diferente, nós estamos fazendo de forma virtual, estamos fazendo a gravação aqui em Itapetinga, no Centro Espírita Amor Sem Fronteiras, e vamos, como está acontecendo as nossas jornadas, fazer de forma virtual. Então, em primeiro lugar, eu quero mandar um abraço carinhoso para todos daí do Bezerra de Menezes, para todas as pessoas que vão participar dessa jornada em casa. Eu vou ficar com saudade daquele abraço mais de perto, aquele abraço caloroso que eu sempre recebo aí no Bezerra de Menezes, quando eu tenho a oportunidade de estar com vocês, são todos meus irmãos do coração. E também desejo a todos vocês a paz do Mestre Jesus. Eu gosto de começar todas as minhas falas espíritas desejando a paz do Mestre Jesus, porque a paz que Jesus nos promete, como Ele nos assevera, não é a paz como nos dá o mundo, é uma paz diferenciada, porque a paz do mundo está mais ligada aos prazeres, Quando tudo está bem, a pessoa diz que está bem. E a paz que Jesus nos dá, que é uma paz diferenciada, é uma paz ligando à felicidade. A felicidade não é desse mundo, é do mundo espiritual. Então essa felicidade que nós sentimos com Jesus e que nos dá essa paz imperturbável, é que eu desejo para todos vocês o meu grande desejo de muita paz, paz com Jesus. E hoje nós vamos trabalhar um tema bastante interessante. Ontem vocês já ouviram nosso irmão Arnaldo falar justamente sobre a humildade. E hoje nós vamos falar para vocês sobre a prece. O tema é Ação, Eficiência e Eficácia da Prece no Equilíbrio Social. A ação está ligada ao ato, ao movimento, à forma de agir. A eficácia significa se for atingido os objetivos. E a eficiência é, além de fazer bem feito, fazer da melhor maneira possível. Nós então vamos trabalhar com essa prece, entendendo o que é a prece e como nós podemos e devemos trabalhar ela agora que estamos vivendo aquilo que Kardec chama tempos de transição, ou na nossa sociedade. O que é tempo de transição? Kardec diz que o momento de transição é aquele momento onde alguns espíritos, por não ter mais condição de ficar na Terra, vão começar a serem retirados, e outros que vão chegar para auxiliar a Terra vão começar a encarnar em nosso planeta. Esse momento de transição já estava à época de Kardec, e ele nos chama a atenção que é um momento onde as duas gerações, a nova, que é justamente dos espíritos que chegam, mas aqueles que se transformaram, resolveram dar uma nova conduta à sua vida,
e aqueles que, empedernidos no mal, não querem fazer a modificação e não terão mais espaço no nosso planeta após a transição. Quando nós passarmos a sermos planeta de regeneração, esses espíritos não poderão mais estar conosco. Nesse instante, momento de transição, estamos todos juntos. Nós podemos observar as características daqueles que estão voltados para o bem, para a regeneração, preocupados com o planeta, com o social, com as pessoas, e aqueles ainda voltados para o processo egóico, aqueles que estão tendo as últimas oportunidades de mudança ou que serão convidados a deixar o nosso planeta. Então, por isso, a prece nesse instante é muito importante. Então, vamos por etapa para nós podermos lembrar o que é a prece. E vamos começar por Kardec, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, ele vai descrever que a prece é uma invocação, mediante o qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a que se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos ou pelos mortos. Isso aí é bastante interessante nós ficarmos atentos. É uma invocação. Nós falamos muito na doutrina de evocar. Evocar é chamar. Invocar, como Kardec descreve a prece, é você chamar em sua proteção. Ou seja, você vai se ligar mentalmente ao ser que você quer que lhe proteja e através do seu pensamento, e mais à frente nessa mesma parte, Kardec vai falar, através da força da vontade, do sentimento, você vai se ligar a esse ser. Então nós podemos orar a Deus, podemos orar a Jesus, podemos orar aos espíritos superiores, invocando Ele para nos proteger, para nos orientar, ou invocar por outra pessoa, não tem problema nenhum. Nós podemos invocar também, através da prece, para a sociedade. Agora tem um detalhe que às vezes é interessante, quando nós ouvimos as pessoas às vezes vêm falar conosco. Há pouco tempo eu estive conversando com um espírita, médico, trabalhador, e ele me falou que estava com um problema sério, que é justamente toda vez que ele ia orar por alguém, ele acabava sentindo o que a pessoa estava sentindo, e mais do que isto, ele às vezes sentia até as presenças espirituais negativas da pessoa. Ora, é importante nós percebermos isso, porque se a prece é uma invocação mental, se você se liga mentalmente ao ser que você ora, nós temos que diferenciar por quem nós oramos e para quem nós oramos. Nós oramos para as forças superiores, para Deus, Jesus, a espiritualidade superior. Por quem nós oramos é diferente. E às vezes quando a pessoa vai orar, como é o caso desse amigo nosso, ela estava fixando o pensamento em por quem ela orava, em vez de ser para quem ela estava orando. Então, como ela pensava na pessoa, o pensamento ia naquele processo que nós sabemos que funciona nas ondas mentais, e o que acontecia? No fluxo da onda, o pensamento dele ia, o pensamento benéfico. Mas no refluxo, considerando-se principalmente que se tratava de um médico, e a mediunidade tem como característica justamente grudar, atrair e puxar, ele atraía de volta para ele os problemas da pessoa. Muita gente fala e reclama sobre isso. Então temos que lembrar que uma coisa é para quem nós vamos orar, outra é por quem. Então se eu vou orar, por exemplo, por João, e vou orar para Jesus, eu vou pedir a Jesus, eu vou me ligar mentalmente a Jesus, para que ele socorra João. Eu não posso me ligar a João, porque aí o que eu estou fazendo é a invocação de João. É inverso. Eu tenho que pedir, e às vezes, quando nós estamos tendo essas dificuldades, nós temos que lembrar assim, eu vou orar para o anjo da guarda de João. Aí você ora para ele, conversa com ele, pede socorro para João. Não podemos nunca nos esquecer disso, porque quando nós nos ligamos às forças superiores, nós recebemos o refluxo, o nosso fluxo de pensamento e o refluxo energético que os espíritos nos envolvem. Daí aquele bem-estar. Quando nós nos ligamos a Deus, a sentir aquele bem-estar, que às vezes a gente não quer nem sair daquela situação. Eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando com a juventude em um centro que a gente trabalhava,
E um jovem perguntou para mim assim: como é que eu sei se eu já orei bastante? E eu ri, brincando com ele, e falei assim: ó, você nem orou. Porque quando nós oramos de verdade, e vocês sabem disso, quando nós oramos de verdade, o que acontece? A gente entra num bem-estar desse refluxo daqueles espíritos que nós nos ligamos e que por amor responde ao nosso pensamento. E nós começamos a nos sentir tão bem, que diz Raul Teixeira, que se a gente pudesse, aí não fazia outra coisa. Mas como nós encarnamos para viver a encarnação, a gente ora com saudade, deixamos um momento oracional e procuramos manter a prece, um estado oracional durante o dia, como está no fim do capítulo 27, a orientação dos Espíritos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando nós oramos mesmo, nós sentimos esse bem-estar. Daí, nós estamos invocando as forças superiores. Mas pensando sobre isso, ainda Kardec continua dizendo, que pela prece nós obtemos o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-los em boas resoluções e a inspiráveis ideias sãs. Ele, no caso nós, adquire deste modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto se desse se afastou. Por este meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Lembrando que isso serve para mim, indivíduo, serve para uma sociedade. Uma sociedade onde as pessoas oram, onde as pessoas buscam o apoio espiritual e vai receber a inspiração, o que vai acontecer? Tudo isso aqui que Kardec chama a atenção. Nós vamos evitar muitos problemas quando oramos. E aí serve a nossa oração pessoal, serve a nossa oração que nós fazemos familiar, serve a oração na nossa empresa, serve as correntes de orações que fizemos pelas nossas cidades, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Observe que ela tem essa capacidade de desviar os males que nós, como sociedade, poderíamos atrair de forma desnecessária. Veremos isso mais à frente. Mas ainda voltando e discutindo sobre a prece, eu agora quero pegar a carona aqui com André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu. No primeiro capítulo do livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz começa com o instrutor Clarencio. Clarencio explicando como é que a prece funciona. E ele começa dizendo uma coisa fantástica. Ele diz que todo desejo é uma força da criatura, é uma força do espírito. E aí, tanto faz o espírito com E maiúsculo, ou seja, o espírito que já está na fase hominal para cima, como o espírito com E minúsculo, ou seja, aquelas fases primárias da criação. Quando nós desejamos, automaticamente, as leis de Deus mandam o socorro e o auxílio para nós. E aí, quando Clarencio está falando, explicando sobre isso lá em nosso lar, um dos ouvintes questiona: como assim, Clarencio? Ele fala, por exemplo, uma planta, no esforço, no desejo dela de crescer, ela vai em busca da luz do sol. E o interlocutor pergunta, e ele conclui, e o sol responde por questões de automatismo ao desejo da planta de se desenvolver. E o solo responde, ou seja, todas as vezes que nós desejamos algo, e aí temos que ter bastante cuidado com o que andamos desejando, nós estamos, por automatismo das leis divinas, atraindo para nós, naquilo que André Luiz vai dizer, e que o expositor espírita Geraldo Lemos define como um campo mental. Nós temos um campo onde atuam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e os nossos desejos. Tudo aquilo que nós desejamos é como uma prece que nós lançamos para o universo. E o universo responde a essa prece. E justamente enquanto Clarencio fala sobre isso, lá no capítulo 1, aí vem uma outra pergunta. Uma pergunta interessante. Um dos interlocutores pergunta ao ministro Clarencio: e quando a pessoa tem o desejo
E aí o benfeitor vai dizer não. Nós consideramos que quando a pessoa atrai as forças inferiores, quando o ser atrai as forças inferiores, isso não é prece propriamente dita. Diz Clarencio, nós vamos usar a palavra prece apenas para a atração, a invocação do mais alto. Deixemos este processo que também acontece com o nome de invocação. Eu não sei se vocês assistiram, se vocês se lembram, mas tem um filme muito famoso aqui do Brasil que ganhou alguns prêmios chamado Cidade de Deus. E nesse filme tem uma parte que é interessante, que é justamente quando alguns traficantes, se preparando para invadir a boca de fumo dos outros, é assim que é chamado vulgarmente, ou, se a gente quiser, nós podemos dizer o ponto comercial dos outros. E eles se armavam e preparavam para ir trocar tiro. E antes deles saírem, o que nós vamos ver? Eles fazem uma prece à Mãe Santíssima. Claro que essa prece não vai subir. Essa prece, como o Clarencio chama a atenção, não vai para o alto, mas vai para a parte inferior. Invocando as forças do mal para poder auxiliar. Ora, às vezes nós percebemos isso na história da humanidade de forma muito triste. Por exemplo, nós sabemos que os cavaleiros iam para as cruzadas com cavalo bento, com as armaduras bentas, com tudo bento, para guerrear de espada. Nós sabemos que na Segunda Grande Guerra Mundial, as bombas de Hiroshima e Nagasaki foi mandado um sacerdote específico de determinada religião para benzer as bombas que fizeram aquela tragédia na humanidade. Então nós não podemos imaginar que é o rótulo, mas é a intenção, é o desejo que vai dizer se nós estamos realmente orando, estamos invocando as forças superiores ou as forças inferiores. E aí nós precisamos levar para o nosso dia a dia. Imagine, por exemplo, que aconteça de um casal, e eu gosto muito desse exemplo, um casal, né, de espíritas, pronto. Todos dois trabalham em reunião de desobsessão, todos dois são trabalhadores do bem, todos dois estão vivendo ali o trabalho com Jesus, mas que por algum motivo se desentende. E as rugas do relacionamento vão virando atritos, vão virando chateações, raiva, mal-estar, e chega um ponto que chega a ser ódio. Olha só, imagine. Aí um dos dois, aí pode ser o homem ou a mulher, ou pode ser também um casal de duas pessoas do mesmo sexo, nós sabemos disso. Um deles começa a ficar com raiva e com ódio do outro. E começa nesse instante, sem perceber, a invocar todos os inimigos do outro. Ou seja, os chamados obsessores. Você vai invocar também os inimigos daquela pessoa. Você vai convidar também os inimigos da doutrina, da casa e da causa, que vai ter a oportunidade de adentrar o seu lar com o seu convite, porque é o seu desejo, você está com raiva, você quer se vingar. Vamos piorar um pouquinho a situação? Imagine agora que o outro cônjuge, da mesma maneira, esteja com raiva, com ódio, também queira se vingar. Aí o que ele faz? Ele vai estar, não precisa chamar, é apenas no desejo, um desejo de vingança. Ele abre as portas da sua casa para que os inimigos também do outro, e aí estamos considerando dois médios trabalhadores, venha, né, os inimigos da casa, da causa, do trabalho que o outro faz, os inimigos pessoais, os chamados obsessores. Então o que acontece nesse instante? Nós invocamos essas forças do mal para dentro da nossa casa. Bem, mas aí você colocou mediunidade, você colocou, tá, tudo bem, vamos reduzir. Vamos para um casal comum, onde as pessoas, por algum motivo, vão guardando mágoas e desejos de vingança. Automaticamente, essas pessoas vão estar trazendo para a sua casa todos os espíritos inimigos daquele que você não gosta dentro do seu lar, porque é o seu desejo. Isso serve para cônjuges, mas serve também para irmãos. Isso serve também, e devemos estar bem atentos, para relacionamento entre pais e filhos.
Ora, o benfeitor, justamente Emmanuel, no livro muito famoso que muitos gostam de estudar, Mensagens Psicofônicas, de Francisco Cândido Xavier, ele tem uma mensagem onde ele diz que nós vamos ter alguns dos nossos desafetos na nossa casa. Se nós não estivermos atentos a isso e não compreendermos que precisamos realmente orar para resolver as nossas questões, com o desejo de fazer o bem, pedindo às forças superiores, aos espíritos amigos, que nos ajude a resolver essas arestas, nós podemos, ao abrir mão da prece, por questão de automatismo, fazermos as evocações ou invocações das forças inimigas daquele ser que nós temos dificuldade. Ora, se nós imaginarmos isso dentro de uma casa, nós podemos estender para um centro espírita, por exemplo. Imagine um centro espírita, duas pessoas que são de mal, duas pessoas que por um acaso não se gostam, até que se odeiam. Então essas pessoas abrem as portas do centro espírita para a invasão dos inimigos de um, do outro e da própria causa. Daí a importância que nós temos que entender quando nós fazemos a prece para as forças do bem, mas estarmos atentos para que nossos desejos, nossos sentimentos inferiores não invoquem as forças do mal. Imagine também uma empresa onde as pessoas vivem mal, as pessoas se odeiam, o patrão não gosta dos funcionários, os funcionários não gostam do patrão, o chefe. Imagine um clima desse. Quem vocês acham que está sendo invocado para essas empresas? Então nós temos que pensar, quando pensamos em prece, em todo esse processo que nós estamos fazendo, ligando as forças superiores, como nos chama a atenção Raul Teixeira, de quando não pudermos mais ficar em prece, pelo menos ficarmos em estado oracional, buscando as forças superiores que nos auxilia, onde quer que a gente esteja, seja no lar, seja no centro, seja no trabalho, porque quando nós não estamos ligados a elas, muitas vezes nós podemos estar ligados à chamada oposição espiritual. Nós podemos estar trazendo para junto da gente justamente esses espíritos que trabalham para a destruição, justamente aqueles espíritos que deveriam realmente, estar longe porque não gosta da gente, ou não gosta de um ente querido, ou não gosta de alguém da reparação, e às vezes nós damos o campo e depois nós falamos assim: mas hoje a coisa pesou, vixe, mas lá, pois é, nós somos responsáveis por essa coisa. E vamos ver aqui algo bastante interessante, ainda com André Luiz, mas num outro livro. No livro Missionário da Luz, no capítulo 6, André Luiz vai ter uma experiência fantástica com Alexandre, o benfeitor Alexandre, que muitas pessoas que leem a obra de André Luiz é apaixonado por Alexandre. Alexandre é um benfeitor fantástico. E aí o que acontece? Eu vou descrever o fato para que vocês possam entender. Eles estão dando assistência em um centro espírita e quando saem acompanham algumas pessoas que frequentavam o centro, e um jovem vai falando com a mãe, com a irmã, que infelizmente, mesmo tendo casado, ele ainda é torturado pela sexualidade, que ele ainda tem alguns vícios que ele não consegue tirar. E André Luiz vai observando aquele senhor jovem e vai percebendo que aquele senhor tem muitos vibriões mentais no corpo. Tem dois espíritos que estão junto com eles, vampirizando. E André Luiz começa a pensar: mas meu Deus, a gente estuda tanta medicina terrena, e agora quando a gente volta e vê uma situação dessa, os nossos estudos têm que ser muito ampliados quando estamos olhando para o mundo do plano espiritual, ou com os olhos do espírito. E aí André Luiz vai pensando: mas como é que pode? Não tem remédio para isso. Uma pessoa dessa chega no consultório, apresenta todos os sintomas de mal-estar, mas não tem nada que feche o problema da pessoa, porque o problema era de cunho espiritual. E André Luiz olhava para o seu corpo perispiritual, no caso o corpo do rapaz, que estava cheio de vibriões, que estavam ali destruindo o perispírito, e claro, questão de tempo ele destruiu o corpo físico. E aí ele pergunta a Alexandre: não tem remédio para o vampirismo? E aí Alexandre fala para ele:
dizer que a oração é o mais eficiente antídoto do vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios. E aí ele vai e acompanha com André Luiz até a casa do rapaz. E quando chega antes da calçada, os dois vampiros não podem sequer pisar na calçada. E André Luiz percebe que naquela casa existia um clima diferente. E aí, imediatamente Alexandre na visão, você sabe que a prece faz um campo mental, um campo energético que impede acesso de determinados espíritos. Nesta casa, a esposa dele, que é uma cristã autêntica, ora e ora com qualidade. E aí Alexandre chega, bate na porta, a esposa dele já estava dormindo, vem em espírito, abre a porta, eles entram. André Luiz fica olhando para aquela casa toda iluminada, todos os cantos da casa eram pontos de iluminação, ou seja, a prece que aquela senhora fazia, a Célia, fazia o que? Causava na sua casa justamente uma limpeza, uma asepsia espiritual e psíquica. Mais do que isso, ela vai conversando com Alexandre, com André Luiz, quando o marido com cuidado para não acordar, ela vai tirar a roupa, vai deitar. Quando ele vai deitar, ela pede licença a Alexandre e fala, deixa eu cuidar aqui. E ela senta em espírito, no lugar onde estava o travesseiro dele, ele ajeita mais ou menos o travesseiro para ficar da forma que fique no colo dela. E ela entra em prece. E aí é que é o fantástico dessa parte do... Quando ela entra em prece, pede socorro, ou seja, o fluxo mental vai para a esfera superior pedindo socorro, o socorro chega nela e vai ao coração e transforma em jatos de luz. São esses jatos de luz que faz a asepsia da casa toda. E ela começa em prece a direcionar esse jato de luz para os corpos, ou seja, os perispirituais e o corpo físico do seu marido. E vai limpando todos aqueles vibriões dos vícios, dos erros que ele havia cometido, que estavam no seu perispírito, já tentando atacar o seu corpo físico. E aí André Luiz narra que é uma verdadeira batalha, porque os vibriões mentais não querem sair, mas à medida que eles vão sendo destruídos, porque Kardec nos explica no livro A Gênese, que a energia boa dissolve a energia má. Então, à medida que aqueles vibriões vão sendo destruídos, né, o que vai acontecendo? Vai se notando o semblante dele, do marido, que está deitado, dormindo junto ao corpo, se modificando. E ela limpa e depois chega na área genésica e está aquele jato de luz, deixando ele completamente são. E André Luiz fica apaixonadíssimo quando percebe que a pessoa agora está completamente limpa. Quando ela percebe, ao redor do corpo físico da Célia, está assim, aquele jato de luz que a prece dela não só a ilumina, como cria um halo em torno dela. Ou seja, a cama dela está toda radiante. E aí, André Luiz começa a conversar com Alexandre, que é essa conversa aqui que nós pegamos uma parte. Olha o que ele fala. A prece não é, continuando, claro, a prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. Continua ainda o Alexandre. É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, realiza trabalho de inexprimível significação. Continua ainda Alexandre. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Dentre desta realização, o espírito em qualquer forma pode emitir raios de espantoso poder. Olha que fantástico. Então olha que maravilha. Hoje, quando a neurociência consegue tirar as imagens agora com o cérebro funcionando, né? Porque antigamente nós não tínhamos a condição de ver o cérebro funcionando. Era um órgão que nós não conhecíamos. Agora, no século XXI, nós conseguimos ver o cérebro funcionando. O que a neurociência mostra hoje para a gente? Que as pessoas que oram, e lembrando que orar, né,
nós sempre falamos que orar pode ser pedir, louvar ou agradecer. Mas quando nós estudamos os evangelhos, quando nós estudamos Jesus, nós vamos perceber que às vezes fala assim, foi orar no deserto, se referindo à meditação. Porque meditação é a quarta forma de oração para os judeus. Daí, quando nós vamos ver nas neuroimagens uma pessoa orando ou meditando, a parte do cérebro que é acionada é a mesma. E aí as pesquisas vêm mostrando coisas fantásticas, várias pesquisas, né? Quem é religioso vive melhor, vive mais, tem menos problema de saúde. Ou seja, a prece modifica desde sua estrutura cerebral, ou no caso de Célia, que tem uma capacidade maior, modifica até o corpo físico das pessoas que estão ao seu redor. Modifica de forma tão fantástica que uma pesquisa específica, onde foi feita justamente o processo de perceber as imagens, pegou um grupo de pessoas que estavam em depressão e usaram os antidepressivos normais, naturais, que existem no mercado. Depois de um mês, 30 dias após exatamente, feitos os exames, desses, 33% já tinha saído do estado depressivo, já tinha mudado a sua química cerebral. Porém, pegando um outro grupo também em depressão, e que botou essas pessoas para orar 20 minutos por dia, depois de 30 dias, o que se percebe? 35% já tinha mudado o seu estado, já não estava mais em depressão, fez mais efeito do que os remédios clássicos que nós conhecemos na medicina. E mais do que isso, essas pessoas que oraram, elas reconfiguram o seu cérebro. O seu cérebro passa a produzir de forma normal e natural as endorfinas que nós precisamos. Então, quando uma pessoa entra em prece, depois de 40 dias, nos mostra todas as pesquisas que estão nesta área, você já reconfigurou o seu cérebro. 20 minutos por dia. Então, vamos relembrar, a ação da prece começa em nós mesmos, nos iluminando como espírito, iluminando o nosso perispírito, reconfigurando os nossos neurônios, fazendo a limpeza dos nossos corpos, tirando os vibriões, evitando os processos justamente onde nós poderíamos ser vampirizados por vibriões ou bactérias espirituais, ou por vampiros mesmo, espíritos que estão voltados. Então, só por isso a gente já vai começando a notar que a prece, quando ela é feita com aquele sentimento, que a prece é sentimento, como disse Kardec, nós conseguimos justamente modificar todo o nosso cosmo íntimo. E por extensão, nós começamos a modificar, porque são raios, como chama a atenção aqui Alexandre, esses raios vão se espalhando pelo ambiente. Por isso que nós gostamos tanto de entrar nos templos. Quem já teve essa experiência de entrar num templo, num centro espírita ou de outra agremiação religiosa, quando você entra, você sente aquela energia. Quando você encosta, por exemplo, num altar de determinadas igrejas, quando você encosta na mesa mediúnica dos lugares onde se trabalha com mesa, na mediunidade, você vê que ali tem um brilho diferente. É porque esses raios energéticos vão impregnando os móveis, vão impregnando o ambiente. Agora imagine, na nossa casa, quando nós vamos fazendo isso, nós mudamos a disposição energética da nossa casa, como o cérebro conseguiu. E aí, vamos nos lembrar aqui de Jesus. Jesus diz que quando uma casa se ilumina, toda a casa se ilumina junto. Mas Manuel Filomeno de Miranda vai dizer, quando ele orienta nos processos desobsessivos, nos seus diversos livros através de Divaldo, ele vai dizer também que quando numa casa um está obsidiado, todos estão obsidiados. E é simples, porque se numa casa, como na casa de Célia, tiver alguém que ore para valer, que tenha a condição de estar ligando-se às esferas superiores, está invocando a proteção, a orientação, invocando o seu anjo da guarda, os seus guias, ele vai produzindo um campo que impossibilita qualquer tipo de obsessor de estar ali dentro. E às vezes nós não prestamos atenção nisso. Às vezes mesmo nós espíritas falamos, lá em casa está difícil. Mas aí, quem é que tem que resolver essa situação? É quem não é espírita ou é quem é espírita? É quem não conhece ou nós que nos colocamos como cristãos? Que temos que ter a obrigação de modificar sim, não só em nós, mas no ambiente que habitamos, começando pela nossa casa
observações das nossas empresas, nós temos que fazer essa modificação através da prece. E é interessante porque nós conhecemos, mas às vezes nós ficamos só no conhecimento. Eu me lembro de uma vez que eu estava treinando grupos mediúnicos, eu trabalhava em outra casa espírita, e um grupo que eu estava assim, achando que ia dar um salto muito grande, porque tinham pessoas mais desenvoltas, intelectualmente esforçadas. Esse grupo começou a pesar. Os outros grupos, eram 3 grupos, os outros 2 começaram a desenvolver, e um grupo que eu achava que ia estar com uma produção boa começou a ficar tacanho, as comunicações arranhadas, as coisas não andavam. E um dia, assim, preocupado, eu pedi orientação ao nosso companheiro, um espírito chamado Rosalvo, que é o espírito que coordenava a época lá na casa, que a gente frequentava o grupo mediúnico, o treinamento, e perguntei a Rosalvo, o que está acontecendo? Por que está acontecendo? E aí ele me falou uma coisa que me assustou. Ele falou: se eles ao menos orassem. E eu fiquei pensando, mas como é que é possível? Uma pessoa que é espírita, que faz o ED, que faz o ESME, que se prepara para abrir o seu psiquismo através da mediunidade, não ora. E fiquei assim preocupado. Terminada a reunião, na hora da avaliação, era um grupo novo, não tinha ainda melindres. E aí eu perguntei a eles: só que eu queria com toda honestidade que vocês me dissessem, vocês têm orado? Como é que vocês oram? Quantas vezes ao dia? O que vocês sentem? E fiquei assustado, porque parte do grupo ainda não orava como hábito. Não tinha hábito oracional. E aí nós ficamos assustados. Por que nós ficamos assustados? Porque nós temos toda a ação, sabemos como a prece funciona, sabemos como é que ela vai agir, sabemos como fazer para que essa prece haja com mais efeito, e nós abrimos mão disso. E é interessante. Aí eu voltei para o estudo da prece, comecei a levar para as vibrações que as casas espíritas fazem, para aquele grupo fazer as vibrações, fazer as orações pelas pessoas. Botei para vir meia hora antes, para eles orarem pelas pessoas, depois entrarem em prece, em silêncio, e aí o grupo foi lá para cima. Porque eles viveram a experiência, passaram a ter entendimento e compreensão. Porque é engraçado quando nós comparamos os espíritas, por o seguinte, olha só, nós sabemos como funciona. E às vezes outros companheiros nossos de outros credos nem sabem como funciona, mas sabem que funciona. Por exemplo, a gente sabe que é comum no meio evangélico, nas igrejas ditas evangélicas, o que acontece lá? As pessoas dão testemunho. Por que se dá testemunho na igreja evangélica? Porque eles não sabem como funciona. Mas alguém vai lá e dá um testemunho para dizer: ó, funciona. E aí eles fazem. Aí eles vão vendo a importância, mesmo sem saber como funciona, como é a ação, como é a eficiência, como é a eficácia. Nós espíritas sabemos, e às vezes nós abrimos mão, porque ficamos só no saber. E aí nós temos que começar justamente a pensar sobre isso. Nós precisamos pensar, né? Porque Kardec, ainda no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec está já lá no final do item 12, já começando o item 13, ele vai nos dizer algo que é fantástico quando nós pensamos sobre isso. Olha o que Kardec diz, falando sobre a prece: recomenda-na todos os espíritos, ou seja, todos os espíritos do bem recomendam a prece. Continua aí: renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abre mão do bem que lhes pode fazer. Então nós espíritas já começamos a pensar: peraí, eu estou realmente utilizando a prece como devo? Eu estou utilizando a prece em meu socorro? Eu estou utilizando a prece em socorro do outro? Eu estou utilizando a prece na modificação social que começa na minha família, no meu lar? Eu estou utilizando a prece na modificação social que começa no meu trabalho? Eu estou usando a prece para orar pelos políticos? Porque esse ano mesmo é ano político, política municipal, que nós sabemos como é. E aí é bastante interessante que às vezes nós não utilizamos, nós reclamamos do político, mas nós não fazemos a nossa prece.
Kardec chama a atenção da força que existe quando um grupo reúne naquilo que ele chama de correntes de oração. Então, por que é que nós não fazemos as nossas preces para ajudar o nosso país, ajudar o nosso planeta? Nós estamos vivendo nesse instante uma pandemia. E as pandemias normalmente têm 4 ondas. A primeira onda é a biológica, a da doença e a da cura. A segunda onda, que vem em paralelo, principalmente quando faz seu isolamento social, é a chamada onda psiquiátrica, onde as pessoas sofrem aquilo que na psicologia nós chamamos de estresse pós-traumático. Como a pessoa fica em casa, não sabe quando vai voltar a trabalhar, não sabe se o seu comércio vai continuar, se o seu emprego está lá, ele fica inseguro. Mais ou menos, nos diz os psicólogos, igual, por exemplo, quando você é sequestrada. Uma pessoa que é sequestrada, ela fica com a vida na mão de outra pessoa. Daí a recomendação dos psiquiatras para os governantes é ter muita clareza, dizendo quando começa o isolamento, quando termina, como é que vai ser. Porque quanto mais der clareza para a pessoa, menos insegura ela fica. E quando ela fica insegura, ela desenvolve esse chamado ritmo do estresse pós-traumático, que é medo, síndrome de pânico, etc. e tal. Então essa segunda onda, se nós observarmos, está acontecendo. Ela está acontecendo, o que é pior. Nós temos atendido muita gente, justamente as pessoas pedindo socorro nas famílias, porque pessoas que tinham abandonado vícios, agora nesse isolamento social, voltam para os vícios. Outros entrando em crises de pânico, outros entrando em crise de depressão. Né? E às vezes nós ficamos até assustados quando percebemos isso, que são casas de espíritas. Nós temos que estar mais atentos, lembrando de Jesus, que nós podemos iluminar a nossa casa com a prece. Mas a terceira onda, voltando ao assunto, é a onda econômica. Sempre que as atividades econômicas são suspensas, nós temos o efeito na economia, que também é muito sério. E a quarta onda, e aí nós podemos estudar a história e vamos ver, é a chamada quarta onda, é a social. Normalmente, quando as pessoas saem disso, com todos os problemas econômicos, os problemas do isolamento social, elas saem querendo mudanças. Estamos vendo em algumas partes do mundo, né, o que está acontecendo, né? Estados Unidos derrubando estátua, Europa, as revoltas sociais. E aí nós começamos a perceber que, na verdade, a pandemia deve se estender um pouco mais. E a nosso questionamento: qual é o meu papel na sociedade como espírita para fazer com que isso se modifique? Mais do que isso, eu estou utilizando a prece como devo para mim? Para mim. Se eu não estou, por quê? Porque se eu não uso nem para mim, é de se supor que eu não vou usar para a minha família e para o resto da sociedade. Então imagine, por exemplo, né, uma pessoa que, entendendo tudo na doutrina espírita sobre a prece, não ora. Aí nós podemos questionar por que não ora. Quais são os motivos que não ora? Né? E aí eu pensando, meditando e discutindo com alguns colegas, nós elencamos alguns pontos, mas nós podemos pensar em alguns pontos. O primeiro é aquilo que eu falei no instante. Às vezes a pessoa sabe, mas ainda não viveu a experiência da prece. Porque os livros são fantásticos. São fantásticos. A doutrina espírita é maravilhosa. Hoje, então, com o YouTube, a gente ouve as palestras das pessoas mais inteligentes dentro da doutrina, trazendo conceitos, maravilhas, elevando o nosso pensamento. Porém, por melhor que seja o livro que me fale sobre espiritualidade, eu tenho que vivê-la. E aí vai um questionamento: como é que é Deus em minha vida? Como é que é Deus na minha vida? Porque eu posso falar que Deus é isso, Deus é aquilo, eu posso ler no livro conceitos maravilhosos, mas eu trago Deus para a minha vida. Como é que é a minha vivência com Jesus? Eu preciso saber, eu e Jesus, como é que é aí, nós dois? Como é que é a minha vivência com a equipe espiritual superior? Lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos falar, quando fala sobre a prece por nós mesmos, que nós temos os espíritos superiores, que muitas vezes, como ele descreve lá também no livro dos Espíritos,
espíritos são espíritos que nunca nem pisou na terra. São espíritos superiores, já viveu tudo isso que ele está vivendo e sabe. E da onde eles estão? Mentalmente eles estão ligados a nós. Ou seja, nós temos um anjo superior, o bom gênio, como está lá no capítulo 28, que é um espírito superior que está à nossa disposição 24 horas por dia. Como é que eu converso com ele? Como é que eu ouço ele? Como é que ele me responde se for um diálogo? Como é que é a minha vida com os mentores, com os orientadores? Vamos dar exemplos do cotidiano. Vamos supor que eu seja professor. Eu sei que quando eu chego na escola, lá tem um orientador espiritual da escola. E aí, eu sou médium, sou trabalhador espírita, vivo na casa espírita, mas vou para a escola e não sei quem é o guia, orientador de lá. Nunca conversei com ele, nunca o evoquei, nem invoquei na minha dificuldade. Por que é que eu não faço isto? Por que eu não utilizo em prol de mim mesmo tudo isso que a prece faz? Além de que eu sei que quando eu entro nessa onda mental, eu recebo os eflúvios que produzem esses raios energéticos que alivia toda a psicosfera da onde eu estou. Por que será que eu não faço? Por que será que às vezes a gente não faz como deveríamos fazer? Por que nós não temos ainda essa vivência? Nós precisamos entender que tudo que aprendemos na doutrina espírita é para viver. Eu posso falar o que for de Deus, mas eu tenho que ter Deus na minha vida. Eu tenho que saber como é que Deus age comigo. Eu quero saber como é que a espiritualidade age comigo. Eu me lembro quando eu cheguei na casa espírita, as pessoas falavam assim para mim: olha, confie nos benfeitores da casa. E eu ficava pensando, né? Como é que eu vou confiar em quem eu não conheço? Eu os conheço. Se eu pedir para conversar, eles vão vir. E aí eu estou falando justamente no aspecto, considerando que a gente não seja médium. Claro que tem muitas formas de conhecer. Com o tempo a gente vai vendo o trabalho deles, aí eles vão se comunicando, aí nós vamos criando esse vínculo com eles. Aí é diferente. Então quando eu falo de um espírito, e aí eu tenho dezenas de espíritos amigos que eu os identifico bem no plano espiritual, são meus amigos, porque eles estão na minha vida. Então às vezes o que falta é isso, é você trazer para a sua vida. E começa no simples: como é que é Deus na minha vida? Se nós não trouxermos do conhecimento para a vivência o espiritismo, fica muito difícil. Por quê? Porque nós vamos na casa espírita, nós aprendemos, nós ouvimos palestras, nós estudamos, mas nós não temos esta vivência. Então, repito, nós espíritas estamos precisando viver o espiritismo no dia a dia. Ah, Deus é maravilhoso, ok, mas como é que Ele é comigo? A minha relação com Deus é intransferível. Ninguém pode substituir isso, muito menos os livros. A minha meditação, aonde eu vá buscar realmente o meu conhecimento e minha vivência com Ele, é intransferível. Como é que é a minha vivência com o meu anjo da guarda, que é o Espírito Superior? Como é que eu falo com Ele? Eu não vou nem acreditar que uma pessoa que sabe que tem um anjo da guarda, um Espírito Superior à sua disposição, abra mão disso. Porque Kardec fala lá sobre isso, né? Que nós estamos negando a bondade de Deus. Imagine você negar a bondade de Deus, você se recusar a consultar com o Espírito Superior que está à sua disposição. E os amigos espirituais, os espíritos familiares, os orientadores das repartições, como é que é essa vivência? Então, eu acho que a primeira questão que nós precisamos resolver é trazermos o Espiritismo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mais que eu saiba, eu preciso viver. A minha experiência tem que ser vista. Uma outra coisa que a gente às vezes nota é que as pessoas, depois que fica algum tempo, talvez por ter tido decepções, talvez por a vida não estar andando como está, parece que as pessoas perdem a fé nelas mesmas. Porque elas acreditam em Deus, acreditam em Jesus, acreditam nos benfeitores, mas perdem a fé nela mesma. Eu me lembro de uma experiência que eu tive, logo quando estava chegando na doutrina espírita, que foi muito forte. Eu era novato, estava chegando a casa, mas já estava na reunião mediúnica, né? Já tinha algum tempo que estava lá estudando. E um dia um senhor entrou a casa, um dos dirigentes, deu boa noite para a gente, quando ele estava se preparando para a reunião mediúnica, e nós fomos para a reunião mediúnica. Quando começou a reunião mediúnica, esse senhor, que era um dos diretores da casa, era doutrinador, um espírito incorpora em um dos
médios que estavam lá há mais tempo, e começa dizendo assim: comigo é na porrada. Eu vou lá, eu pego, eu seguro. E aí, olha que coisa interessantíssima. Ele vai, se dirige ao Espírito e fala: meu irmão, não é assim não. A coisa tem que ser com amor. Nós temos que desenvolver o amor. Aí o Espírito toma outra postura, a gente vê a face do médium mudar. E o Espírito perguntou: você sabe quem sou eu? Ele falou: não, eu vou dizer, eu sou fulano de tal. Eu sou responsável pela segurança desse centro. E nós estamos aqui segurando os espíritos que você trouxe. Você sabe por quê? E a pessoa tomou um choque. E o Espírito continuou: porque você saiu de casa e veio com raiva de seu filho, pensando em como se vingar dele e atraindo mentalmente tudo que não presta que veio no carro com você. Nós tentamos lhe induzir a orar, você não fez. E você, quando adentrou, trouxe essa turma toda, que nós tivemos que reprogramar a segurança do centro. Nós tivemos que mudar a configuração da reunião mediúnica. Mudamos a configuração e a programação por sua causa. Nesse instante, eu já estava assustado, não era novato. Eu notava que dos olhos dele caíam lágrimas. Eu imaginei que fosse de vergonha, mas a coisa ainda ia piorar. Aí o que aconteceu? O Espírito falou assim: você sabe por que você está chorando? Você está chorando porque você perdeu a confiança em você mesmo. Você já está naquilo que vulgarmente chama empurrando com a barriga. Você trabalha por trabalhar, você vai no centro por ir, você faz por ir, você está no automatismo. Justamente aquele automatismo que as pessoas entram, chamado monotonia do dia a dia. Você perdeu a confiança em você. E como você não confia mais em você, você perdeu a conexão com o sagrado. Eu nunca me esqueci disso. Eu percebo hoje que muita gente perdeu a conexão com o sagrado. Eu me lembro que esses dias, em um grupo espírita de WhatsApp, uns amigos meus de outras cidades, falando que agora ia poder reabrir o centro, porque os decretos municipais. E aí eu fiz um questionamento, e fiz, claro, para que as pessoas pensassem. Eu falei: olha, na minha cidade onde eu moro, na cidade de vocês, de alguns que eu vi os decretos, todos os decretos foram para fechar as reuniões públicas. Não tem um decreto proibindo reunião na sacristia. Não tem um decreto proibindo as reuniões particulares. E aí fiz a pergunta: por que vocês fecharam sempre as reuniões mediúnicas? Ninguém me respondeu. E eu fiquei sem entender. Por que nós espíritas, se estamos hoje trabalhando meio a meio com os centros abertos, é graças aos evangélicos? Por que alguns espíritas fecharam os centros espíritas? Fecharam as reuniões mediúnicas? Será se não sabe tudo isso que eu estou falando? Sabemos. Principalmente que muitos de nós estamos em direções. Nós sabemos. Mas às vezes nós não acreditamos que o nosso trabalho é importante e é útil. Às vezes nós não entendemos o quanto é importante uma reunião mediúnica, quanto é importante grupos orando para restabelecer o bem-estar da sociedade. Mas aqueles que acreditam, e nós temos conversado com eles, e claro que quando eu estou falando isto, pessoal, não é para que alguém vá botar nas reuniões mediúnicas sem os cuidados devidos. Você tem que fazer toda a desinfecção do centro, com os cuidados hospitalares. Você tem que avisar as pessoas que são da grupo de risco que não venham. Você tem que criar um espaçamento maior. Você tem. E você tem que se adequar. Agora o que eu percebo é que algumas pessoas, por exemplo, que não estão indo ao centro, mesmo centros abertos, a gente encontra na fila do banco, a gente encontra na fila do correio, a gente encontra na fila do supermercado, encontra em tudo quanto é canto. Só é grupo de risco para ir ao centro espírita, porque perderam a confiança neles e naquilo que faz.
E aí, justamente quando eu perguntei ao grupo, por que fecharam as reuniões mediúnicas? E quando eu converso com aqueles grupos que não fecharam, todos são unânimes em dizer da dificuldade que está tendo nas reuniões mediúnicas para socorrer os espíritos que passaram pelo desencarne do Covid. Pelo desencarne difícil que é você desencarnar sem conseguir respirar. E como esses espíritos são recém-desencarnados para o médium incorporar, é muito forte. Com aquele problema da não respiração mais forte ainda. E todos os grupos que eu tenho entrado em contato e temos conversado têm dito a mesma dificuldade. Mas eles estão lá firmes, porque eles acreditam neles. Eles acreditam em Jesus. Mas sabe que acreditando em Deus, acreditando em Jesus, acreditando na espiritualidade, se nós não acreditarmos naquilo que nós fazemos, nós quebramos a corrente. Daí, se hoje temos algumas casas abrindo, é graças à luta que os evangélicos têm feito. Porque nós espíritas sabemos o efeito da prece, nós sabemos a importância dos templos abertos, nós sabemos a importância da oração, mas às vezes nós não acreditamos naquilo que nós fazemos. Nós não acreditamos que podemos mudar a sociedade com as nossas preces. Nós não acreditamos que mudamos a nós mesmos. Nós não acreditamos que mudamos o nosso padrão energético da nossa casa, da nossa empresa. Então nós temos que pensar, todas as pesquisas, voltando ao que eu falei no início do trabalho, indica que quem ora vive mais e melhor. Nós sabemos da importância das casas estarem abertas. André Luiz narra, durante a Segunda Guerra Mundial, o quê? Que ele passando sobre as cidades bombardeadas, lá de cima, eles viam os templos, as pessoas orando, que eram clarões na noite, para orientar os benfeitores que trabalhavam. Observe que nem nas duas grandes guerras mundiais os templos foram fechados. Dessa vez, a primeira ação foi para fechar os templos. E nós cruzamos os braços como se não acreditássemos naquilo que nós participamos. Nós não importamos quanto vai valer a nossa instituição trabalhando. Claro que, repito, com todos os cuidados do mundo. E por que nós precisamos estar ativos nesse momento? Precisamos estar pensando sobre tudo isso. Justamente, vou recomendar para vocês um livro chamado O Mundo Invisível e a Guerra, de Leon Denis. Quando nós lemos esse livro, Leon Denis faz uma experiência fantástica. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele se comunica com médios que estão na frente, na luta, na batalha, nas trincheiras, e eles trazem as comunicações. E aí Leon Denis recebe também orientações da sua mentora, Joana d'Arc. E Leon Denis fala assim, lá no livro: a guerra foi necessária. Por quê? E ele vai descrevendo como estava a sociedade francesa à época. Descrença dos valores religiosos, voltado totalmente para o materialismo e a sensualidade. Mais do que isso, um desrespeito a tudo que era voltado para a espiritualização do ser. Seja a pátria, seja a família, seja os indivíduos, o respeito ao ser humano. E aí, Leon Denis descreve ainda durante a Primeira Guerra, que depois que começou a guerra, as pessoas começam a se voltar para o sagrado. Ora, pessoal, pensemos nisso. Nós estamos em fase de transição desde a época de Kardec. Leon Denis descreve a Primeira Guerra e dá o problema que estava lá, que é exatamente o que nós estamos vivendo na sociedade do Brasil hoje. Todos os problemas que ele descreve, e eu convido vocês a lerem o livro, porque é tema de outra palestra. E aí todos os problemas que ele descreve lá, quando eu releio, eu falo, meu Deus, é o Brasil. Será que nós vamos precisar de outra guerra? Porque Leon Denis descreve isso na Primeira Guerra Mundial. Depois disso nós já tivemos pandemias, já tivemos a Segunda Guerra, tivemos a Guerra Fria, tivemos as revoluções de classes que matou milhões de pessoas. Tivemos, e agora estamos numa pandemia. Será que é necessário nós passarmos novamente pelas experiências dolorosas? Será ser este o único caminho? Nós espíritas sabemos, e sabemos com Kardec, eu vou voltar àquela
aquele slide anterior de Kardec, né? Que por este meio, ou seja, a prece, pode também desviar de si os males que atrairia. Então, quando nós começamos a orar por nós, pela nossa família, pela nossa sociedade, repito, esse ano tem política municipal. Aqueles que estão envolvidos, respeitamos com todo carinho, sabemos que a doutrina não se envolve diretamente, mas independente disso, nós temos que estar orando, fazendo vibrações pela nossa cidade. Nós temos que estar estimulando aquelas pessoas que não podem ir ao centro orar, aqueles centros que ainda não puderam abrir, as pessoas que são de grupo de risco, os encontros pela internet, mas também os encontros presenciais daqueles que podem, para que a gente possa fazer a diferença. Não é necessário que venha convulsões sociais fortes, mas a prece por nós, pela nossa sociedade, pelos nossos governantes, nesse instante é fundamental. Mas repito, aí nós temos que ver aquelas duas questões que eu falei. Primeiro, você acredita na sua vida, você trouxe essa vivência para o seu dia a dia, você sabe a influência da prece na sua vida. Segundo, você ainda continua acreditando que você é um trabalhador do bem, você pode e deve sim trabalhar com Jesus e por Jesus. Se você acredita nisso, se você sabe que você é cristão, faça a diferença. Comece a sua vivência pessoal e intransferível com Jesus. Faça isso. Comece a orar e veja o seu bem-estar pessoal. Tome na sua disposição íntima modificar a psicosfera do seu lar. Não é o outro, é você. Confie em você. Invoque os benfeitores para lhe ajudar nas suas decisões. Que a benfeitora Joana de Ângeles diz que nós temos que ser espírita antes de agir. Ou seja, temos que orar para recebermos a orientação. Porque, conclui ela, depois que agirmos, segue-se as leis. Então a importância da prece em nossas vidas, começando a vivência, nós acreditamos, nós sabemos, nós vivemos isso é importante. Segundo, você acredita na sua capacidade? Porque normalmente, e aí vamos lembrar lá das explanações de Clarencio, as pessoas, por exemplo, quanto ao aspecto político, gostam de jogar impropérios, de xingar, de se indignar. É isso que o cristão deve fazer? Ou nós devemos orar por quem nos persegue e nos calunia, como diz Jesus? Qual é a nossa postura frente à sociedade? E mais, mesmo quando nós não estamos em momentos de prece, nós temos que estar em estado oracional, prestando atenção no nosso padrão mental, prestando atenção se eu estou invocando as forças do alto, ou se em momentos de desequilíbrio, e acontece com todos nós não estamos esquecendo disso e invocando as forças da oposição. No aspecto de auxílio ao nosso país, como é que estão as nossas preces? Do auxílio para a pandemia. Eu me lembro que o último congresso que eu vi de Valdo ao vivo foi lá no Paraná, antes de começar o isolamento social. E no final, vocês podem ver, está gravado no YouTube, Dr. Bezerra de Menezes entra em cena. E Bezerra manda uma mensagem para nós fantástica. Ele diz que o momento que se aproximava era momento de arregaçarmos as mangas. Era momento de ação, que nós não podíamos nos retrair e deixar que a caridade esfriasse em nós. Se nós não podemos sair e aí dar um abraço gostoso dessa equipe do Bezerra de Menezes, de todos vocês que estão ouvindo, que são frequentadores ou não de lá. Se eu não posso dar esse abraço, mas eu posso orar. Se eu não posso modificar a estrutura econômica, política da pandemia, mas eu posso orar, eu posso estar do lado dos benfeitores que junto com o anjo Ismael. E aí continuava Bezerra de Menezes, não deixe esfriar as vossas caridades. Não existe caridade maior do que a prece. Nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer instante, nos diz Kardec. Nós podemos fazer as evocações, pedir por alguém, pedir por nós, pedir orientação pelo nosso país, pela nossa sociedade. Nós temos que estarmos atentos, não podemos deixar a caridade esfriar. Eu não posso ir lá dar um abraço, não posso soerguer as pessoas. Eu preciso fazer atendimento fraterno pelo WhatsApp, não importa.
O importante é que você esteja disponível, porque a última mensagem do capítulo 27, onde os Espíritos vão dizer justamente das delícias, desse bem-estar da prece, eles vão dizer que nós podemos e devemos soerguer as pessoas pela prece. E às vezes, aqueles que precisam serem soerguidos estão dentro da nossa casa. Então vamos lembrar do apelo de Bezerra, na última aparição pública de Divaldo, lá no Congresso do Paraná. Não deixemos que a nossa caridade esfrie. Lembrando sempre, em todos os nossos instantes, que o nosso Mestre Divino Jesus nos convida para o bom combate, onde nós nos voltamos para o bem, nos dedicamos ao bem e levamos a nossa vida, a nossa existência, com todos os percalços e dificuldades da existência física, em torno do trabalho com o Mestre. Quando nós temos o prazer de estarmos falando aqui na jornada do Bezerra de Menezes, só me vem à cabeça essa última mensagem por Divaldo, onde Bezerra nos pedia: não deixe que a caridade esfrie. Continue com Jesus. O nosso abraço, o nosso carinho e um desejo imenso que o mais breve possível nós possamos nos abraçar e orarmos juntos, fazendo essa corrente do bem pela nossa sociedade, pelo nosso planeta e principalmente tendo a certeza que Jesus continua conosco. Um beijo no coração de todos. Muita paz. Então, meus irmãos, após essa belíssima palestra de doutora Daína Nolasco, a palavra que nos surge é gratidão. Inicialmente, gratidão a Deus, porque sem a tua permissão nada disso seria possível. Precisamos fazer importantes agradecimentos. Agradecer ao Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, ICEI, agradecer ao CR11, ao qual somos filiados, e precisamos agradecer aos colaboradores. Verônica Cataoca, do Centro Espírita Pôr da Esperança, uma irmã querida. Um amigo virtual, Marcel, do Centro Espírita Escola do Quilo. Precisamos agradecer a todos os trabalhadores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, que foram eles que impulsionaram nas redes sociais a publicidade desse evento. Precisamos agradecer uma trabalhadora em especial, Nádima, que todos os anos se faz presente nessa jornada de uma forma muito positiva. Precisamos agradecer também a nossa presidente, Marlene Matos, com a sua força, com a sua coragem e até pela sua cobrança. Precisamos agradecer a você que nos assistiu, que estiveram conosco nesses 2 dias de jornada. Mas muito especialmente precisamos agradecer a doutora Daína Nolasco e a doutora Arnaldo Rocha pelo brilhante trabalho, pelo prestígio que nos deram, fazendo parte da nossa jornada. E nesse momento, meus irmãos, nós encerramos as nossas atividades, mas pedimos a Deus que nos cubra de bênção, de saúde, de paz. Que Deus possa derramar sobre todo o planeta Terra bênçãos de saúde para todas as pessoas que estão vivendo momentos difíceis. Que Deus possa estender suas bênçãos sobre todos os médicos, todos os enfermeiros e todas as pessoas envolvidas no quadro de saúde que estão nesse enfrentamento dessa pandemia. Que Deus possa nos abençoar, que o Mestre Jesus possa estar conosco em todas essas dificuldades, principalmente junto a todas as famílias que estão vivendo os dissabores das perdas. Que Deus possa levar a todos o conforto, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes esteja presente em todos esses momentos, apoiando a todas essas pessoas. Que Jesus possa permanecer vivo em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Muita gratidão. Muitíssimo obrigado por esse momento. E até uma próxima oportunidade.